Bem, hoje eu dei uma adiantadinha na nossa aula, porque no primeiro vídeo eu já ensinei a fazer o passo a passo, bem direitinho. Então eu já fiz um cordão de 36 centímetros, tá? Ó, eu não apertei as correntinhas, eu fiz mais larguinhas. E por que que eu não contei as correntinhas? Tem gente que me fala que quando conta as correntinhas nunca dá certo para fazer o trabalho. Então eu vou ensinar uma forma que você não precisa contar as correntinhas, você vai medir mais ou menos o tamanho que você precisa e depois cortando desse lado aqui por onde começou, ela não vai desmanchar. Então a gente vai fazer assim e depois eu ensino vocês. Caso você queira contar, então você vai fazer 60 correntinhas e mais 3 para você virar. No meu caso aqui, eu faço 2 para virar, tá bom? Então eu fiz aqui 34 centímetros. Agora, como eu vou começar a primeira carreirinha, para ela não ficar torta, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pular 2 correntinhas de base. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo e apenas uma correntinha para dar a distância do ponto alto, para ela não ficar torta. E agora eu vou fazer mais 59 pontos altos. Então vai ficar um total de 60 pontos, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Tomando cuidado para pegar sempre na próxima correntinha, para não fazer 2 pontos em cima do mesmo ponto alto, tá? Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Fiz aqui, ó, 60 pontos altos, tá? E aí eu vou subir, sobrou esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Depois eu vou ensinar vocês a cortar esse pedacinho. Eu vou subir 2 correntinhas. Por que que eu tô subindo 2 correntinhas e falei pra você que você pode subir 3? Porque você vai ver a altura do seu ponto alto. Nesse barbante aqui, eu percebi que se eu fizer 2 correntinhas, já dá a altura do meu ponto alto. Se eu fizer 3 correntinhas, vai ficar um buraquinho aqui, porque aí vai ficar muito, tá? Então, essa coisa de subir 2 ou 3 vai depender do ponto de cada um. Nesse barbante, para mim, eu precisei pular 2, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso de 5 pontos altos aqui. Então, eu já conto essas 2 correntinhas como o primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu fiz 5 pontos altos. Eu vou fazer agora 2 correntinhas, pulo um de base e vou... Opa, tô fugindo da câmera, né? Pulo um de base, ó, 2 correntinhas, pulo um de base e vou no próximo e faço um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, pulo um de base e faço mais 5 pontos altos. Então, eu começo contando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, olha só, essa vai ser a lateralzinha aqui, ó, o desenho da lateral, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha, pulo um de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e faço um ponto alto, formando aqueles pequenos buraquinhos, tá vendo? Eu vou fazer isso, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? Então, eu vou precisar de 8 buraquinhos desse. 2. Esse barbante, gente, ecológico, ele é mais molinho, mas ele não é tão torcido. Então, ele enrosca mais na agulha. Vocês vão perceber que diversas vezes eu vou ter que desmanchar o ponto que eu tô fazendo e fazer de novo. Porque enrosca muito mais, ele não é muito torcido, tá? Então, para quem tiver dificuldade, esse ecológico aqui, ele é mais difícil para fazer agora no início, para quem tá começando, tá? Para quem já tá acostumado, é chatinho também, mas o problema é que você tem que ficar, às vezes, desmanchando que enrosca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui vou contar 5 pontos altos, já contando com esse primeiro que eu fiz aqui, tá? Então, 1,
2, 3, 4 e 5. E vou repetir o que eu fiz aqui desse lado. Então, mais 5 buraquinhos, 8 buraquinhos, tá? Separando uma correntinha, um ponto alto, pulando um de base. Uma correntinha, um ponto alto, pulando um de base. E aí eu vou fazer o mesmo desenho daqui. 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas e 5 pontos altos. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto. A mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Olha só, o mesmo motivo que eu fiz aqui desse lado, eu fiz desse aqui, espelhadinho, tá? Então, agora eu vou subir 2 correntinhas para fazer a terceira carreira. Viro o meu trabalho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui vai ficar 5 pontos altos, 3, 4, 5. E aqui onde eu havia feito as 2 correntinhas, eu vou fazer 3 correntinhas e vou passar direto, tá? Vou pro próximo ponto alto aqui, ó. Tudo bem? Vai ficar um buraquinho maior, bem quadradinho, assim. Então, aqui são ponto alto em cima de ponto alto, são 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou repetir a mesma coisa, olha. Vai ser uma correntinha e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vamos ficar novamente buraquinho em cima de buraquinho, são 8 buraquinhos. Quando eu chegar aqui no meio que eu tenho esses 5 pontos altos, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, buraquinho em cima de buraquinho, ponto alto em cima de ponto alto. Aí aqui eu vou fazer 3 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. É a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá bom? Vou fazer aqui. Agora eu subo 2 correntinhas para fazer a próxima carreira, ó. Ficou bem espelhadinho. Esse lado com esse lado aqui, tá? 5, agora aqui, ó, onde tinha 5 pontos altos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas e aí eu vou pular um ponto alto, vou fazer bem nesse aqui do meio, tá vendo? Vão ficar 2 pontos altos de base para um lado e 2 para o outro. Vou fazer um ponto baixo bem no meio. 2 correntinhas e um ponto alto. Aqui no meio, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E em cima desse ponto alto, eu vou fazer um outro ponto alto. 2 correntinhas, e aí, ó, lá no meio de novo, vão ficar 2 pontos altos pra cá e 2 pra cá. Eu vou bem no ponto alto do meio, tá? E vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e um ponto alto. Olha aqui que eu vou explicar pra vocês como ficou aqui o comecinho, ó. Tá vendo? Vai ser sempre uma sequência, vai ser bem fácil de você fazer. Sempre é uma sequência de 5 pontos altos. Aqui em cima, ó, 2 correntinhas, um ponto baixo bem no ponto alto do meio. Depois 2 correntinhas, aqui tem que ficar 5 pontos altos de novo, sendo que você vai pegar o primeiro e o último aqui, ó, tá? 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Agora, aqui em cima de cada buraquinho, você vai fazer de novo um buraquinho, separado com uma correntinha, né? Então, uma correntinha e um ponto alto. Só que você não vai fazer mais 8, você vai fazer 6, tá? 6 buraquinhos. Então, olha lá. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aqui eu vou precisar de 5 pontos altos. Então, olha só, vou contar com esse que eu já fiz aqui. 1, dentro do próximo buraquinho eu faço 2, em cima desse 3, dentro do próximo buraquinho 4, e em cima do próximo ponto alto 5. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer 3 correntinhas e vou pular para o próximo ponto alto aqui, ó. Vou pular 1, 2, 3 pontos altos. No quarto eu vou introduzir a agulha para fazer o ponto alto, ó. Tá vendo como ficou? 5 pontos altos, 3 correntinhas e pulo 3 pontos altos de base, introduzindo a agulha no quarto. Aqui eu já vou precisar de mais 5 pontos altos. O que eu vou fazer? Eu vou contar esse aqui que eu fiz agora como o primeiro. Depois aqui dentro desse buraquinho o segundo. Gente do céu, é bem chatinho esse barbante, viu? Ele enrosca muito. Deixa eu voltar o ponto aqui. Em cima desse próximo ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu já tenho 3. Dentro desse buraquinho, o quarto ponto alto. E em cima desse ponto de base, o quinto ponto alto. Agora, a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá? 6 buraquinhos, né? Vamos lá. 1, 2. Ai, gente. Espero não me arrepender de ter pego esse barbante para fazer a videoaula, hein, gente? 3. Ele ficar enroscando bem aqui, fazendo eu passar vergonha, né? 4. 5 e 6. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Olha aqui o outro lado. 2 correntinhas, um ponto baixo, bem no ponto alto do meio de base, tá? 5 pontos altos e de novo 2 correntinhas. Então, olha lá. 2 correntinhas, um ponto baixo bem no ponto do meio de base. Deixa eu ver se eu não tô fugindo da câmera. Ó. Bem aqui no meio de base, do ponto alto de base, tá? 2 correntinhas. E agora eu já vou contar os 5 pontos altos. Começando nesse primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o quinto ponto vai ser no próximo ponto alto de base. 5. 2 correntinhas, um ponto baixo bem no ponto do meio, ó. Pula um de base e vai bem lá no meio. Mais 2 correntinhas e um ponto alto na segunda correntinha aqui que eu fiz. E ficou espelhado o trabalho. Ó. Vou subir 2 correntinhas para começar a próxima carreirinha. Aqui onde eu tenho esse desenho aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e já vou pular de novo lá para o primeiro ponto alto que tem a linha de base, ficando o buraquinho maior de novo, tá? Aqui em cima desse ponto, desses 5 pontos altos, eu vou repetir 5 pontos altos. Então, eu conto já o primeiro que eu fiz, 2, 3, 4 e 5. Vou repetir a mesma coisa agora.
3 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto de base. Olha o desenho se repetindo aqui, ó. Dá para perceber? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir os buraquinhos. Eu vou fazer, ao invés de 6, eu vou fazer 4. Então, olha lá. Uma correntinha, um ponto alto no ponto de base, formando o primeiro buraquinho. 1, 2, 3 e 4. Aqui de base sobraram 2 buraquinhos. Eu vou fazer os 5 pontos altos, contando já com esse primeiro aqui que eu fiz, ó. Então, 1, o segundo vai dentro do buraquinho, 2, o terceiro vai em cima do ponto alto de base, 3, o quarto dentro do buraquinho e o quinto no próximo ponto alto de base. Agora aqui, você pode estar medindo conforme o seu ponto. Eu vou ver aqui, ó, vou fazer junto com vocês e vou te falar quantas correntinhas eu precisei fazer, mas você vai adaptar o seu também. Você vai ver se precisa do mesmo tanto, mais ou menos, tá? Dependendo se a sua correntinha for mais larga, precisa de menos. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se deu certo. Ó, eu vou precisar fazer o ponto baixo aqui, tá vendo? Vai ficar repuxado se eu trouxer pra cá, ó. Eu vou fazer mais uma. 5. Vamos ver se ficou bom. Olha só, ele não pode ficar largo e não pode ficar repuxado, tá? Então, ó, 5. Tá vendo que vai dar certinho pra eu fazer o ponto baixo aqui? Não vai ficar repuxado e não vai ficar largo. Se você ver que ficou repuxado, você põe mais um pontinho. Se você vê que ficou largo, tira um pontinho da correntinha, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, olha só, mais 5 correntinhas, e ali no último ponto alto eu vou fazer um ponto alto, olha só. Agora eu vou fazer os 5 pontos altos, contando já com esse primeiro que eu fiz. Então, 1, 2, vou espelhar simplesmente, tá? 3, 4 e 5. Vou espelhar esse lado aqui, a mesma coisa que eu fiz desse, e a gente já continua a próxima carreirinha. Fiz o último ponto alto aqui, agora eu subo 2 correntinhas para minha próxima carreira e viro o meu trabalho. Lembrando que é sempre espelhadinho, tá? Quando chega aqui no meio, que vai ter um desenho aqui no meio, esse lado aqui é sempre igualzinho a esse, tá? Então, aqui aonde ficou esse buraquinho maior, o que eu vou fazer? Eu vou preencher ele com os 5 pontos altos, tá? Então, olha só, já conto esse primeiro. 1, 2, 3, 4, e o quinto ponto alto vai ser em cima do próximo ponto alto de base. 5 pontos altos. Aqui onde eu já tenho 5 pontos altos, o que eu vou fazer? 2 correntinhas, um ponto baixo bem nesse ponto alto aqui do meio, 2 correntinhas e um ponto alto bem no pontinho alto da ponta. Olha só, desenho repetindo. O que vai ser aqui? 5 pontos altos. Então, já conto esse que eu acabei de fazer como o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora, quando eu cheguei aqui naqueles buraquinhos, eu vou continuar, buraquinho em cima de buraquinho. Na carreira de baixo foram 4. Agora eu vou diminuir e vão ficar só 2. Então,
uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, outra correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Terminei aqui, são só 2 buraquinhos agora. Agora eu vou precisar dos 5 pontos altos novamente. Vou contar esse que eu acabei de fazer como o primeiro. O segundo vai dentro do buraquinho de base. O terceiro no próximo ponto alto. O quarto no próximo buraquinho de base e o quinto no próximo ponto alto. Agora, deixa eu soltar mais um pouquinho aqui meu barbante. Eu vou ficar com um espaço até aqui ao meio, até aqui no meio, ó, bem grande. Então, eu vou aumentar a quantidade de correntinhas para chegar até aqui. Se aqui eu fiz 6, eu vou experimentar agora com... se aqui embaixo eu fiz 5, eu vou experimentar agora com 6 ou 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se ficou bom. Então, eu vou colocar meu trabalho assim, vou medir, ainda tá pequeno, tá vendo? Não vai dar, então eu vou ter que aumentar. 7, 8, vamos ver se ficou bom. Você vai fazer a mesma coisa no seu, olha. Tá vendo? Ele não pode ficar nem puxado e nem sobrando. Ó, vou fazer mais um para ele ficar bem encostadinho aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meu, vou precisar de 9, ó. Agora vai ficar bem certinho. Eu vou fazer o ponto baixo ao lado desse ponto baixo, não é dentro não, tá? Aqui vão ser 3 pontos baixos, ó. 1 ao lado, 2 bem no ponto baixo do meio, no ponto baixo da base, e o terceiro ao lado de novo, ó. Tá vendo como ficou certinho? Ó, o meu aqui embaixo eu fiz 3, aqui eu fiz 5 e aqui eu fiz 9. Você vai medir no seu. Ele tem que ficar certinho. Não pode nem sobrar e nem repuxar, tá bom? E aí, como eu já sei que eu vou seguir essa sequência de 3, 5 e 9, o meu tapete inteiro, toda vez que tiver esse desenho aqui no meio, vai ser essa sequência, 3, 5 e 9. Então, você anota o seu para não esquecer, tá? De quanto você usou de correntinha. Agora, mais 9 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou lá pro próximo, pro último ponto alto daqui, ó. Tá vendo? Vou fazer os 5 pontos altos, contando com esse que eu já acabei de fazer. 1, 2, 3, 4 e 5. Notem que o desenho tá ficando espelhadinho, tá? Ó. O que eu fiz aqui desse lado agora, eu vou fazer deste lado, tá? E aí eu já volto aqui. Espelhei aqui, 2 correntinhas para subir para a próxima carreirinha e vir meu trabalho. Agora aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. São 5 pontos altos. Aqui onde ficou aquele desenho de 2 correntinhas e um ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos e vai ficar aquele buraquinho maior lá, tá? Ponto alto no próximo ponto alto. Depois, mais 4 aqui, ó, para ficar o total de 5. Vou contar esse primeiro que eu já fiz como o primeiro ponto alto aqui dessa sequência. 3, 4 e 5. Agora, olha só, aqui eu fui aumentando, tá vendo? Eu fui aumentando, agora eu vou diminuir, o desenho vai fechar aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Se aqui eu tinha 2 buraquinhos, agora vão ficar 4. Então, olha lá.
uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Segundo buraquinho. O terceiro buraquinho, ó, vai ser uma correntinha e o ponto alto bem no ponto alto do meio, olha só. Vou pular um de base aqui, tá vendo? Bem aqui no meio. 3. E o outro ponto alto vai ser aqui, ó, no último. Tá vendo? Repetindo o que fez aqui embaixo, ó. Agora eu vou voltar, tá vendo? Então, agora, aqui eu tenho 9. Lembra que aqui na de baixo eu tenho 6 correntinhas? Então, aqui eu vou fazer 6... Antes de fazer as 6 correntinhas, eu vou fazer os 5 pontos altos aqui dentro, ó, pra ficar igual aqui embaixo, ó. 1, contando com esse que eu já fiz. 2, 3, 4, 5. Agora sim, eu vou fazer as 5 correntinhas que eu fiz aqui, ó. Voltando aqui, ó. 3, 5 e 9. Então, aqui, eu estou repetindo essa carreira aqui, ó. Estou repetindo aqui, ó. 4 buraquinhos, 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que você vai ver a quantidade que você usou, tá? Para fazer. Um ponto baixo bem aqui no ponto baixo do meio. Olha só. 5 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos aqui, ó, na mesma distância desse. 1, 2, 3, 4. E o quinto eu vou segurar ele aqui, ó, tá? No próximo ponto alto de base. 5. Às vezes você precisa dar uma ajeitadinha, tá? Olha só o desenho que tá ficando. E aqui eu vou espelhar o mesmo que eu fiz aqui. 4 buraquinhos. Olha só, bem no meio aqui, ó, o ponto alto. Uma correntinha, outro buraquinho. E agora mais 2 buraquinhos, eu vou repetir para espelhar, fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, Já espelhei aqui, ó, os 2 lados. 2 correntinhas para subir, vir o meu trabalho. Agora aqui, ó, eu já vou fazer o motivo daqui de baixo, ó, esses 2 aqui, ó, tá vendo? Então, são 2 correntinhas, pulo um ponto alto de base, faço um ponto baixo no meio, 2 correntinhas e um ponto alto no último ponto alto de base. Aqui, nesse buraco maior aqui, eu vou fazer os 5 pontos altos, contando com esse que eu já peguei aqui na pontinha. Então, 1, 2, 3, 4. E o quinto ponto alto eu vou pegar nesse, segurar ele bem aqui, ó, no primeiro de base aqui. Tá vendo? 2 correntinhas, pulo um ponto de base e faço o ponto baixo bem aqui no meio. 2 correntinhas, deixa eu desmanchar aqui. 2 correntinhas e um ponto alto aqui. Agora, notem que os buraquinhos estão aumentando. Agora, aqui eu já tenho 4, nessa de baixo, agora eu vou fazer 6. Então, olha lá. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto de base. Uma correntinha, um ponto alto no próximo de base. São 6 buraquinhos, ó. 3, 4. O quinto, ele vai pegar bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Pulo um ponto alto de base e faço no próximo.
E o sexto vai bem aqui no último da ponto alto de base. Agora eu vou fazer novamente 5 pontos altos aqui dentro, já contando com esse aqui que eu acabei de fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, não foram 3 correntinhas? Aqui também eu vou fechar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Não vou pegar mais aqui, ó. Acabou. Vou pular pra cá direto e fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E o quinto ponto alto eu vou segurar ele aqui, ó, nesse ponto alto de base. 5. Vou repetir, espelhando aqui esse lado. Agora eu vou fazer aqui 6 buraquinhos e aqui tudo de novo, ó, igualzinho desse lado. Subo 2 correntinhas e viro meu trabalho novamente. Aqui onde eu tenho esse desenho, que são 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas, eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto no próximo de base. Aqui, onde eu tenho ponto alto em cima de ponto alto, eu vou fazer, deixa eu ver aqui no meu, ponto alto em cima de ponto alto também, pra ficar igualzinho aqui embaixo, gente. Ó, 2, 3, 4 e 5. Essa é a última carreirinha do desenho, depois a gente só vai repetir. Mais 3 correntinhas para fazer o buraquinho maior em cima desse. Olha lá. Agora aqui, 2, 4, 6 buraquinhos, agora serão 8, igualzinho essa última carreirinha aqui, ó, tá? De baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto vai ser bem em cima do primeiro ponto alto aqui, ó, daqueles 5. O sétimo vai ser bem aqui no meio, então eu vou pular um de base. E o oitavo no último ponto alto aqui da pontinha. 8. Olha só, aqui aquele buraquinho de 3, ó, vou repetir. Vão ter que ser 5 pontos altos ali. Então, 1, eu vou contar isso que eu já fiz. 2, 3, 4. E o quinto ponto alto vai ser em cima desse de base. 5, para ele segurar. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer do outro, para ficar igualzinho. Aí eu volto com vocês para explicar, porque a partir da próxima carreira vai ser a repetição desse motivo inteirinho, tá? Agora, pessoal, a repetição vai ser sempre a mesma, tá? Vão ficar sempre esse desenho aqui, ó, se repetindo. Então, o que eu vou fazer aqui? Na lateral aqui, sempre eu tenho essa separação das 2 correntinhas com um ponto baixo. Em cima dela eu tenho aquele buraquinho de 3 pontos altos. E aí eu tenho 2 carreirinhas de 5 pontos altos, um em cima do outro, tá vendo? Então aí você vai fazendo agora até sem precisar ficar contando muito, sem pensar muito, ó. Como eu cheguei aqui nesse motivo, ó, o que eu vou fazer em cima dele? Eu vou precisar de 2 carreirinhas dos 5 pontos altos, tá vendo?
Se aqui eu já tenho duas carreirinhas de 5 pontos altos, o que é que vai em cima dele? Essas duas carreirinhas aqui, ó. A de 2 pontos altos separados pelo ponto baixo e a do buraquinho de 3 correntinhas, tá vendo? Mesma coisa aqui. Olha o que tem aqui em cima desses dois, os pontos altos. Então, eu vou ter que fazer as duas próximas carreiras. Olhando aqui no meio, o que tem aqui no meio, ó? Não são duas carreirinhas com 5 pontos altos? Então, o que é que eu vou fazer aqui nessa próxima? A próxima carreirinha com 5 pontos altos. Vai ser tudo repetição. Eu vou fazer mais um pedaço, depois eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Pessoal, eu voltei aqui só para te mostrar o que é que eu falei de repetição, porque que você precisava marcar quantas correntinhas você colocou aqui, ó. Porque eu já cheguei aqui, vou começar um novo desenho, ó, eu fiz as três correntinhas aqui, então eu tenho que repetir aqui. Lembra que o meu deu 3, 5 e 9? Então, olha lá, 3, agora vão ser, né, 5 correntinhas. Eu já sei que sempre vai ser isso. Eu não preciso me preocupar em ficar experimentando de novo se vai dar certo ou não, tá? Porque eu já sei que o meu vai dar 3, 5 e 9. E aí eu vou repetindo sempre, é o mesmo desenho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Meus 5 pontos altos. Agora é só repetição e é bem legal, porque você pode fazer o tamanho que você quiser. Pode ser um tapetinho, uma passadeira, o tamanho que você quiser, ó. Já tô começando, ó, essa parte aqui em cima. E é tudo repetição, ó. Olha aqui a lateral dele como fica. É bem legalzinho. Agora eu vou fazer uma boa parte, vou demorar um pouquinho. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou e o tamanho que eu escolhi para fazer esse tapetinho, porque esse tapetinho vai ficar para mim. O meu antigo tá bem velhinho e eu quero colocar esse novinho agora, tá bom? Então já volto. Cheguei aqui no biquinho, ó. Então eu fiz 8 correntinhas, né? E vou fazer um ponto baixo aqui dentro e eu vou continuar normalmente, tá, gente? Na outra lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Não deixa repuxado, tá? Então, médio aqui mais ou menos, olha só, não deixa nada repuxado. Então, eu vou entrar aqui, ó, tá? E vou fazer o ponto baixo. E aí, você vai medindo pra ele não ficar repuxado, tá certo? Vou fazer a volta toda e já venho aqui. 8 correntinhas, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo já pegando o meu fio marrom, olha só. Tá vendo? Peraí, deixa eu fazer de novo. Ó, aqui por baixo e já pego meu fio marrom, tá? Agora, aqui eu vou subir 2 correntinhas e já vou prendendo esse fio aqui, tá? E vou fazer 8 pontos altos, contando já com essas 2 correntinhas como se fosse um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A emenda do fio, gente, vocês podem fazer como preferir, tá? Eu fiz dessa forma, mas pode fazer como você preferir. Agora aqui, ó, depois dos 8 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo de base. E vou fazer assim a volta toda, tá? 8 pontos altos. Então, aqui não precisa de correntinha, é direto, tá? 1, 2, 3. Eu continuo segurando aquelas
aquelas linhas ali, os fios aqui, ó, pra prender. 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou fazer até eu chegar na ponta. Quando eu chegar na ponta, eu volto aqui para mostrar para vocês se tem alguma coisa de diferente ou não, tá? A gente vai fazendo, vai ajeitando assim, tá bom? Olha só. 8 pontos altos. Aqui, ó, eu já cheguei na pontinha e eu vou mostrar pra vocês que vai ficar a mesma coisa, tá? Ó, eu fiz os 8 pontos altos. Aí eu vou fazer aqui, nessa pontinha, pra não ficar emborcado, eu vou dar uma correntinha, fazer um ponto baixo, uma correntinha e continuar os 8 pontos altos, tá? Eu fiz essa correntinha só pra não ficar tão juntinho, porque aqui é a curva do tapete. Ai, fugi da câmera, gente, ó. É da curva do tapete. Então, eu fiz os 8 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo, dentro do ponto baixo de base, uma correntinha, e agora eu vou fazer 8 pontos altos novamente e continuar normalmente como eu fiz nessa carreirinha aqui, ó, desse lado, nessa lateral, tá? Vou fazer toda a volta agora e já venho aqui pra gente fazer a próxima carreira. Aqui eu vou terminar com uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar aqui por cima com ponto baixíssimo até chegar no meio desses pontos altos aqui, ó. 2, tô fazendo bem devagarinho por causa do barbante, tá, gente? Que enrosca. 3, 4. Ó, quando eu chegar aqui no meio do barbante, não, desculpa, no meio desse lequinho, eu vou fazer novamente as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não faz repuxado, tá? E vou vir aqui, ó, no meio. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou vir aqui no meio dos 4, ó. E vou fazer um ponto baixo, tá? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no meio, ó, tá? E vou fazer um ponto baixo. É a mesma coisa que você fez na carreira de baixo, você vai fazer agora, tá? E depois a gente vai fazer mais uma carreira do lequinho da mesma forma que a gente fez. Eu vou fazer a volta toda dessas correntinhas, aí eu mostro pra vocês como ficou. Já fiz aqui a minha carreirinha toda, olha só, tá? 8 correntinhas, 8 pontos altos. 8 correntinhas, 8 pontos altos. A única diferença é que aqui no bico, na pontinha, como é maior, né? O trabalho vai crescendo, então eu precisei colocar 10 aqui pontos altos. Só isso. Só nessa segunda carreirinha que eu fiz 10, tá? Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo e já vou colocar o meu fio cru, tá? Que eu quero fazer um detalhezinho cru. Eu até já cortei aqui. E aí nós vamos começar com um detalhe cru. Você também pode fazer a emenda do modo que você preferir. Esse eu vou emendar assim, segurando os 2 fios, tá? E aí eu vou fazer só a bordinha, como eu fiz num joguinho de banheiro uma vez, tá? Que eu ensinei pra vocês até. Eu vou dando ponto baixíssimo por cima dessa correntinha aqui, ó. Por cima, tá? Não é pegando no ponto alto aqui. É passando aqui, ó, por cima. Eu vou só fazendo a correntinha, ó. Ela vai ficar uma pequena borda, bem delicadinha,
No outro trabalho eu fiz, eu gostei muito, e como esse tapetinho eu vou ficar com ele pra mim, eu quero que ele fique com essa bordinha também, que eu gostei bastante. E aí você vai fazer isso no trabalho todo, gente. Só isso, não tem segredo, ó. Quando você chegar aqui no ponto baixíssimo, ó, você continua, faz a mesma coisa, tá? Por cima da correntinha, ó. Porque ela vai ficar com duas bordinhas, vai ficar com um relevinho aqui nesse marrom e a bordinha branca, tá vendo? Ó. Olha só. Ela vai ficar... Opa, fugi da câmera. Olha só. Ela vai ficar com uma correntinha em cima, tá vendo? Só uma bordinha branca. Branca não, crua, né? Vai ficar esse relevinho aqui, ó, e a bordinha. Eu achei uma graça esse barradinho aqui. Eu vou fazer a volta toda, porque senão vai demorar muito, que esse barbante aqui eu acabo usando ele mais, fazendo mais devagar, né? Senão o vídeo vai ficar também muito extenso. Eu volto aqui na hora que eu arrematar e eu vou mostrar pra vocês ali o finalzinho. Lembra quando nós começamos o trabalho, que era sem contar a correntinha? Então agora eu vou te ensinar a arrematar sem essa correntinha desmanchar, tá bom? Terminei aqui, ó, com a minha última correntinha, dá pra ver bem? Deixa eu ver. Ó. Aí eu vou cortar o meu barbante e vou arrematar. Como que eu gosto de fazer pra arrematar? Eu puxo lá pra trás e vou passando entre a trama. Mas tem diversas maneiras para você poder arrematar. Tem gente que divide o barbante no meio, vai caminhando metade para um lado, metade para o outro. E aí dá um nozinho, não se incomodando com o nozinho que fica atrás, tá? O meu eu quero passar para trás, pro avesso. E aí eu gosto de ir caminhando, ó. Como aqui tá da mesma cor, então eu vou passar ele pra cá e ficar passando ele entre a trama, tá? Ó. É difícil, mas vai, viu, gente? Ó. Eu vou fazendo como se fosse entrelaçando, tá? Esse barbantinho é cruel. Aí eu vou passando até eu achar que tá seguro. Ó. De cima pra baixo, de baixo pra cima. E vou entrelaçando, ó. Tá do avesso mesmo. Certo? Aí quando eu achar que já está bom, eu corto bem rentinho. O meu nunca desmanchou, tá? Tem gente que costuma passar cola de tecido, essas coisas. Eu não acostumo passar nada. Mas agora eu vou ensinar vocês a arrematar lá no finalzinho. Ó, lembra da correntinha? Que a gente começou o trabalho com a correntinha, sem contar. Ó, eu vou cortar só um pedacinho pra você ver que ele não vai desmanchar. Ó, vou cortar um pedacinho da correntinha. E eu vou puxar e ele logo dá nó de novo, tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Eu corto, eu dou uma puxadinha, ele já vai fazer nó sozinho de novo, ó, tá? Então, eu faço o quê? Eu corto, deixo só o nozinho pequenininho aqui e vou passar o entrelaçado dele normalmente. Ele não vai desmanchar, porque, ó, o nozinho ele faz sozinho quando é pelo início da carreirinha. Aí aqui é só eu passar entrelaçado mesmo esse fiozinho, esconder ele e acabou, tá? Eu só tô com maior dificuldade de esconder por conta realmente desse barbante aqui, né? De entrelaçar.
Aí eu vou passando na trama, no meio dos pontos. E pronto. Então, quem tem dificuldade de contar as correntinhas no início do trabalho, pode estar fazendo dessa forma, tá? Agora não me vem em mente nenhum trabalho assim que não dê para fazer, mas eu acredito que a maioria dos trabalhos dê para fazer assim, tá? Sem você contar, se você tem dificuldade, e aí depois você corta o pedacinho e vai arrematando ele na trama. Mesma coisa, tá? Bom, eu vou passar para vocês as medidas desse tapete. Ele ficou 76 por 45, tá? Não vai dar para mostrar aqui, porque a câmera fica muito próxima, mas vocês viram na foto. Eu achei que ele ficou super bonito, gostei muito. Eu tinha feito esse tapete para mim muitos anos atrás, né? Só que eu fiz de uma cor só e não fiz o barrado. Aí dessa vez eu quis, como eu achei um tapetinho muito rápido, muito prático, achei econômico, então eu acabei fazendo para vocês e também inventei esse barradinho aqui que eu achei que combinou bastante, que ficou legal, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí pra gente, o seu joinha, compartilha com seus amigos, tá bom? Se inscreva no canal também, se você não é inscrito, não custa nada. É só você ativar o sininho que você vai receber muitas coisas novas por aí. Já vou começar um outro joguinho de banheiro, que vai ser em tom azul. Logo, logo eu vou postar para vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!